John Wick Chapter 2 é a continuação direta do thriller de ação que catapultou Keanu Reeves de volta ao estrelato em 2017, dirigido por Chad Stahelski e escrito por Derek Kolstad. O filme começa imediatamente onde o primeiro terminou, com John Wick recuperando o seu icónico Ford Mustang 1969 que havia sido roubado pelos russos no filme anterior. Esta sequência de abertura estabelece imediatamente o tom brutal e elegante que caracteriza toda a franquia, mostrando John a infiltrar-se numa garagem onde dezenas de criminosos russos guardam o seu carro. A coreografia de combate é visceral e precisa, combinando artes marciais com tiroteios em espaços apertados, enquanto John sistematicamente elimina todos os obstáculos entre ele e o seu veículo. Após recuperar o Mustang, John confronta Abram Tarazov, tio de Joseph e irmão de Vigo, estabelecendo uma paz tensa que permite a John retirar-se novamente da vida criminal. De volta à sua casa, John tenta retomar a vida pacífica que procurava no primeiro filme, mas essa tranquilidade é rapidamente interrompida pela chegada de Santino De Antonio, interpretado por Ricardo Scamarcio. Santino é um poderoso membro da camorra italiana que possui um marcador de sangue assinado por John no passado. Este marcador representa uma dívida sagrada no mundo criminoso subterrâneo, um contrato que não pode ser quebrado sob pena de excomunhão total da organização secreta de assassinos. Santino explica que precisa da ajuda de John para eliminar sua própria irmã, Gianna De Antonio, que ocupa um assento na mesa alta, o conselho governante secreto que controla as atividades criminosas globais. Santino planeja assumir o lugar da irmã através deste assassinato, consolidando assim o seu poder dentro da organização. John inicialmente recusa a tarefa, tentando manter-se afastado do mundo que tanto trabalhou para deixar. Esta recusa leva Santino a explodir completamente a casa de John com um lança-granadas, destruindo todas as memórias que John tinha da sua falecida esposa Ellen. Esta ação força John a aceitar a missão, pois a alternativa seria viver como pária, caçado por todos os assassinos do mundo. Winston, o gerente do Continental Hotel de Nova York interpretado por Ian M. Sechan, confirma que John não tem escolha senão honrar o marcador, explicando as regras inflexíveis que governam o mundo subterrâneo. A missão leva John a Roma, onde deve infiltrar-se numa festa elegante no Palazzo Altamps para eliminar Gianna De Antonio. Cláudia Gerini interpreta Gianna como uma mulher sofisticada e inteligente que compreende perfeitamente o jogo mortal em que está envolvida. Quando John finalmente a confronta, Gianna revela que sempre soube que este momento chegaria e que seu irmão eventualmente moveria contra ela. Numa demonstração de dignidade e controle, ela escolhe o suicídio cortando os pulsos numa banheira, forçando John apenas a dar o tiro final para cumprir tecnicamente o contrato. Esta cena é filmada com elegância sombria, mostrando a natureza trágica e inevitável da violência que permeia este mundo. Após completar a missão, John descobre que Santino colocou um contrato aberto de $7 milhões sobre a sua cabeça, efetivamente tornando-o alvo de todos os assassinos profissionais do mundo. Esta traição revela o verdadeiro plano de Santino, que precisava eliminar John para apagar qualquer ligação ao assassinato da irmã, consolidando assim a sua posição na mesa alta sem deixar testemunhas vivas. A partir deste ponto, o filme transforma-se numa caçada implacável através das ruas de Roma e depois Nova York, com John enfrentando ondas intermináveis de assassinos profissionais que emergem de cada esquina, cada estabelecimento, cada local aparentemente inocente. A sequência de perseguição nas catacumbas romanas é particularmente memorável, mostrando John a usar o ambiente claustrofóbico e histórico como vantagem tática, eliminando perseguidores em combate corpo a corpo brutal entre os túmulos antigos. De volta a Nova York, John procura refúgio no Continental Hotel, mas descobre que mesmo este santuário tem limites quando Santino se instala no hotel, usando as regras de neutralidade para se proteger da retaliação direta. A perseguição intensifica-se quando John enfrenta Cassian, interpretado por Common, o guarda-costas pessoal e protegido de Gianna que jura vingança pela morte da sua protegida. Os confrontos entre John e Cassian são particularmente bem coreografados, mostrando dois profissionais de elite com estilos de combate complementares mas distintos. A sua batalha no metrô de Roma é filmada com precisão cinematográfica, intercalando combate corpo a corpo brutal com tiroteios precisos enquanto tentam manter-se discretos entre passageiros inocentes. Esta sequência demonstra a maestria técnica de Stahelski na criação de cenas de ação que são simultaneamente espetaculares e narrativamente relevantes. Ruby Rose interpreta Ars, a assassina muda que serve como braço direito de Santino, comunicando exclusivamente através de linguagem gestual. A sua presença adiciona uma dimensão visual única às sequências de ação, e o seu confronto final com John no museu é coreografado como uma dança mortal entre dois predadores silenciosos. A ausência de diálogo torna cada gesto e movimento mais significativo, criando tensão através de comunicação puramente física. O filme explora profundamente a mitologia do mundo subterrâneo criado no primeiro filme, revelando a extensão global da organização de assassinos. Descobrimos que existe toda uma economia paralela baseada em moedas especiais que servem como moeda corrente neste mundo, onde serviços desde informação até eliminação de corpos são transacionados através deste sistema monetário único. O Continental Hotel não é apenas um refúgio, mas o centro de uma rede internacional de estabelecimentos similares que servem a comunidade de assassinos profissionais.
A cinematografia de Dan Laustsen cria uma paleta visual distintiva que contrasta a elegância arquitetónica de Roma com a brutalidade das sequências de ação. As localizações históricas servem como pano de fundo irónico para a violência contemporânea, criando justaposições visuais que enfatizam os temas de tradição versus modernidade que permeiam toda a narrativa. A trilha sonora de Tyler Bates e Joel J. Richard complementa perfeitamente a ação, alternando entre composições orquestrais épicas e elementos eletrónicos modernos. O confronto final no Museu de Arte Contemporânea é visualmente deslumbrante, com Johnny Santino perseguindo-se através de uma exposição de espelhos chamada Reflexos da Alma, que cria um labirinto refletivo onde realidade e ilusão se confundem. Esta sequência funciona como metáfora visual para os temas de identidade e autorreflexão que definem a jornada de John. Cada espelho partido representa uma faceta da sua personalidade fragmentada entre o homem que quer ser e o assassino que sempre foi. John finalmente mata Santino dentro do Continental Hotel, violando deliberadamente a regra fundamental de que nenhuma violência pode ocorrer em solo neutro. Esta violação consciente resulta na sua excomunhão formal de toda a organização de assassinos, deixando-o completamente isolado e marcado para a morte por todo o mundo criminoso subterrâneo. Winston, apesar da amizade genuína, é forçado pelas regras inflexíveis a dar a John exatamente uma hora de vantagem antes de ativar formalmente a excomunhão global, estabelecendo o cenário inevitável para os eventos catastróficos do terceiro filme onde John enfrentará as consequências finais das suas escolhas.